Olá para você, está começando Igreja em Saída, programa que leva até sua casa as principais notícias da igreja no Brasil e no mundo. Sempre uma alegria, viu, ter a sua companhia aqui no nosso espaço. E olha, hoje a gente começa o programa com estreia ao vivo aqui no Igreja em Saída. A partir de agora, quem trará as notícias da igreja no Brasil, a partir da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, é o jornalista Luiz Lopes Júnior. Luiz, seja bem-vindo ao nosso programa, ao nosso espaço, meu amigo. Olá, bom dia, Guilherme. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no programa Igreja em Saída. É um prazer estar aqui com vocês. Alegria toda nossa, e Luiz, que já chega numa quarta-feira movimentada, com muitas notícias para os irmãos, para as irmãs que nos acompanham de casa, a começar por nomeação no Episcopado Brasileiro, né, Luiz? Exatamente, é destaque no portal da CNBB nesta quarta-feira a nomeação do novo bispo da Diocese de Barra do Garças, no Mato Grosso. O Papa Francisco aceitou o pedido de renúncia que foi apresentado por Dom Protógenes José Luft e nomeou o padre Paulo Renato Fernandes Gonçalves de Campos, ele que é do clero da Diocese de São José dos Campos, aí no Vale do Paraíba. Atualmente, o padre Paulo Renato é administrador paroquial da paróquia São João Batista, na cidade de Jacareí. No período entre 2016 e junho deste ano, o Monsenhor Paulo Renato foi assessor político institucional da CNBB. Em seu período como padre, ele também acompanhou o Grupo Executivo Nacional do Movimento de Cursilhos de Cristandade e foi conselheiro espiritual da Superregião Brasil do Movimento das Equipes de Nossa Senhora. A presidência da CNBB enviou saudação ao Monsenhor Paulo Renato e agradecimento a Dom Protógenes José Luft pelo período que ele foi aí bispo da Diocese de Barra do Garças, do Mato Grosso. A gente também convoca, né, Luiz, toda a igreja a rezar por essa nova etapa da missão de Padre Paulo Renato, inclusive um grande amigo de todos nós, né, aqui na TV Aparecida, de tantas emissoras, quando precisaram da ajuda dele durante seu serviço na CNBB, e claro, também as nossas orações agradecendo pela missão de Dom Protógenes. Agora, Luiz, tem outro destaque que você nos traz hoje, que é um trabalho muito importante da Comissão para Animação Bíblico-Catequética, uma pesquisa para entender um pouco mais desse trabalho aqui no Brasil, né? Exatamente, isso diz respeito a muitos agentes que estão espalhados aí em todo o Brasil. A Comissão para a Animação Bíblico-Catequética da CNBB quer conhecer mais do perfil dos catequistas aqui do país. Com essa pesquisa, a intenção é fazer um diagnóstico sobre a catequese a serviço da iniciação à vida cristã. A pesquisa é direcionada a todos aqueles que estão empenhados no processo da catequese nas comunidades e paróquias. O link para responder o questionário está disponível no portal da CNBB. E no formulário, os catequistas vão informar qual regional a que eles pertencem, a idade, escolaridade, o envolvimento com a comunidade local, entre outras perguntas. Então, para participar, é só preencher o formulário que está disponível no nosso portal. Luiz, e para encerrar, um convite para todo mundo que nos acompanha. Nesse fim de semana acontece uma coleta muito importante para essa presença, esse trabalho missionário da igreja, né? Exatamente. Neste final de semana, os dias 21 e 22 de outubro, em todas as dioceses do Brasil, acontece a coleta missionária. As contribuições arrecadadas beneficiam centenas de projetos de evangelização e assistência social nos países mais pobres do mundo. Esse recurso compõe o Fundo Mundial de Solidariedade, gerenciado pelo Dicastério para a Evangelização, em Roma. A coleta missionária faz parte da campanha missionária realizada neste mês de outubro e quer despertar sensibilidade para ajudar as regiões mais necessitadas de missionários e também de recursos. Além das ofertas, a campanha missionária convida a rezar e a refletir sobre a missão de todos os católicos do mundo. Para contribuir com a coleta, os fiéis podem utilizar os envelopes que foram distribuídos nas paróquias ou por meio da chave Pix das Pontifícias Obras Missionárias, que é o e-mail pom@pom.org.br. Essa e outras notícias, esses outros destaques também lá no portal da CNBB, cnbb.org.br, e também nas nossas redes sociais, no @CNBB Nacional. Eu fico por aqui, Guilherme, foi um prazer estar contigo. Até a próxima. Valeu, Luiz. A gente agradece pela participação, pela parceria de vocês, da comunicação da CNBB. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser. E olha, agora a gente segue falando aqui no nosso programa sobre a situação vivida pelos nossos irmãos e irmãs na região norte do país. A gente conversou com o bispo da prelazia de Itacoatiara, Dom José Eunilton Lisboa de Oliveira, que nos explicou um pouco da situação enfrentada naquele território e também de como a igreja tem se mobilizado para ajudar esse povo que necessita.
Então, aqui na Amazônia, né, brasileira como um todo, e na parte dessa Amazônia que eu estou, que é no estado do Amazonas, na prelazia de Itacoatiara, que fica o que a gente chama aqui de Médio-Baixo Amazonas, né, já na direção do estado do Pará, né? Houve a estiagem, né, foi mais acentuada do que o normal de cada ano. Aqui a gente convive com a enchente e a vazante, né? Ou seja, a diminuição das águas dos rios. Todos os anos isso é um processo que acontece. Chove mais de dezembro a junho, aí as águas dos rios sobem, e de tudo aquilo que depende dos rios, e de julho a outubro, né, as chuvas diminuem e as águas diminuem também. Só que esse ano veio com mais intensidade e o volume, por exemplo, de água dos rios baixou assim mais do que o que normalmente acontece. Com os rios diminuindo esse volume de águas, os braços do rio, a gente chama aqui de igarapés, e os lagos que se formam com essas águas, né, do rio principal, que no nosso caso aqui é o rio Amazonas, mas em outras regiões é o rio Solimões, é o rio Madeira, é o rio Negro, né? Mas para nós aqui seria o Amazonas, que já tem, os lagos secaram, né? Não temos mais lagos aqui com água. Os chamados igarapés, esses braços que nascem do rio, também se secaram. E aí entra o drama da população que vive na margem dos lagos, dos igarapés e dos próprios rios, porque com os lagos secos, os igarapés secos e a água dos rios diminuindo, então passou a ter dificuldade de locomoção, né, de sair da comunidade para vir na cidade, nas vilas. O peixe deixou de existir, né, que o peixe é o alimento principal de quem vive aqui nas comunidades chamadas ribeirinhas. Até a produção de farinha de mandioca, que é muito, muito, muito forte aqui na região, não pôde mais ser feita, porque para produzir a farinha depende do transporte, depende da água, depende do óleo diesel, né, para funcionar o motor e assim por diante. E aí essa população está realmente passando muita privação de alimento e de água potável, porque imagina que se o lago secou, e eu moro aqui né, do lado do lago, a fonte de água não tem mais. Pois é, né? Uma realidade muito difícil, uma situação desafiadora para todos aqueles que querem ajudar essas pessoas. Por isso a gente segue convocando toda a igreja, então, a se mobilizar e participar das campanhas para ajudar essas famílias que estão tendo que lidar com esse período de estiagem, principalmente na região amazônica. E agora a gente traz as notícias do Vaticano. Na catequese da audiência geral, Papa Francisco propôs como exemplo de zelo apostólico São Charles de Foucauld, figura que o Santo Padre aponta como profética no nosso tempo, para a gente seguir, então, como exemplo no seu cuidado com o zelo apostólico. Então, que a gente continue, né, unidos, juntos desses nossos irmãos e irmãs que sofrem em locais de conflito e que são oprimidos pela guerra. Assim a gente encerra a Igreja em Saída de hoje. Agradeço a você pela companhia. A gente tem encontro marcado amanhã, no mesmo horário, tá bom? Espero por vocês. Até lá.